Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4 ao versículo 6. Estamos aqui no nosso segundo elo da nossa campanha, orando, intercedendo, dando continuidade, porque o Senhor não disse para nós que nós deveríamos parar, muito pelo contrário, Ele diz que nós deveríamos continuar a adorar o nome dEle, continuar a buscar a presença dEle, continuar profetizando, continuar intercedendo. Nós acabamos a campanha, Jesus dentro da minha casa, e já estamos no segundo elo desta campanha dos feitos de Eliseu. 7 milagres, 7 bênçãos que Deus operara no tempo do profeta Eliseu, aonde eu também e você podemos juntos ser usados pelo Senhor, porque Elias, e eu sempre falo Eliseu, eu não sei porquê, Eliseu está sempre na minha memória, mas Elias, assim da mesma forma que Deus usou Elias, que Deus usou Eliseu, Deus quer nos usar neste momento. Elias não se encontra mais no nosso meio, e se tem alguma coisa para ser operado hoje, não vai ser Elias, é eu e você. Então essa campanha é para nós conhecer um pouco o Deus da Bíblia, o Deus que usou Elias, o Deus que usou Eliseu, o Deus que usou Pedro, o Deus que usou Tiago, e o Deus que quer nos usar. Mas para nós nos deixarmos Ele nos usar, é necessário nós conhecer Ele, conhecer a vontade dEle, como Ele agiu, como os nossos irmãos do passado buscaram a Deus e deixou ser usado pelo Senhor. Hoje é o nosso segundo elo, e neste momento eu quero pedir à igreja que abra o teu coração de filho e de filha, e deixe o Espírito Santo inundar o teu coração nessa noite e falar com você profundamente. Talvez o texto que vai ser lido aqui, talvez foi o texto que foi lido na semana passada, mas as coisas do Senhor, elas se renovam todos os dias, quanto mais 8 dias depois, aleluia, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, quando eu falo 8 dias, diz a palavra do Senhor, que ali Jesus aparece para os discípulos, apresenta-se a ele e diz: paz seja convosco. E ali de repentemente Jesus conversando com eles, Tomé não estava presente, e aí o que acontece? Aleluia, é a mesma coisa que os discípulos estavam passando, é a mesma coisa que nós estávamos passando. Jesus apresenta para ele, ressurreto, depois a cabo de 3 dias que ele estava no sepulcro, ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e diz: paz seja convosco. Porque eles estavam amedrontados, eles estavam dentro de uma casa, com as portas fechadas, e sem acreditar nas coisas que estavam acontecendo. Maria Madalena já havia falado que Jesus havia ressuscitado. Os 2 discípulos que iam de caminho a Emaús voltaram correndo, deram testemunha que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim eles não creram, eles ficaram com medo ali de tudo que havia acontecido. Mas de repente, o Consolador, o Senhor Jesus, o Messias, o Emanuel, entra dentro daquela casa sem passar pela porta e entra no meio deles e diz: paz seja convosco. E Jesus apresentando diante dele, vendo ainda o apavoramento que eles estavam sentindo, o medo que ele estava tendo, Jesus novamente naquele momento ali diz para eles assim: paz seja convosco. E ali conversaram um pouco com ele e saíram. E aí quando Tomé chegou naquele lugar onde estavam os discípulos, onde Jesus tinha se apresentado, os discípulos contaram para Tomé o que havia acontecido. Tomé não acreditou.
dizia para ele: eu só acredito quando eu ver e tocar nele. E aí a palavra do Senhor vai dizer: cabo de 8 dias, Jesus, eles estavam com medo, estava com a porta cerrada, e dessa vez Tomé já estava presente. E Jesus entra lá e fala a mesma palavra: paz seja convosco. Talvez o texto que vai ser lido aqui foi lido na semana passada, mas ela é importante porque ainda nós precisamos dela. Talvez você já leu esse texto durante a semana, devido à campanha, você foi procurar conhecer, até mesmo para tirar a prova dos 9 aqui nessa noite. Eu quero ver se a pastora está pregando a palavra. Não é errado, é certo nós procurar, buscar e entender a palavra de Deus. E eu não vou ficar chateado, não, se você em casa mergulhar na Bíblia e vir e falar: ó, pastor, só falou uma coisa aí, está errado, eu li, está assim, 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 vamos mudar aí, que maravilha, porque nós precisamos crescer em graça e conhecimento. Então nós estamos no nosso segundo elo, e nesta noite, o primeiro texto que o Senhor me deu na busca, no estudo, é a comida trazida por corvos. É considerado um feio. Quando Deus Ele tem planos na minha vida, quando Deus tem plano na tua vida, não importa de que maneira vai chegar a bênção na nossa vida, a bênção chega. Amém. As bênçãos chegam. Segundo a palavra do Senhor, Elias disse para Acabe: segundo as minhas palavras, não vai chover. E aí Elias queria ficar lá, segundo a palavra, mas Deus mandou ele ir para um certo lugar e ali permanecer. E diz a palavra do Senhor assim, versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quireate, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Senhor, neste momento é nos trazido a nossa memória, é nos trazido agora, Pai, à luz da Tua palavra, acerca do que acontecera com Elias no seu tempo, por ele fazer a Tua vontade, por ele estar, ó Pai, debaixo da obediência do Senhor. O Senhor fizera, ó Pai, que ele fosse, que o Senhor indicou para ele ir em tal lugar, e ele foi para junto de Quireate, ali próximo do Jordão, e ali ele permaneceu. Quando ele obedeceu a voz do Senhor, o Senhor alimentara a ele através de um animal, que levava para ele, ó Pai, o que ele precisava: pão e carne. O Senhor é o mesmo Deus nesta noite. O Senhor é o mesmo Deus nesta noite. Eu sei que o Senhor pode nos alimentar, Senhor, de forma sublime, de forma sobrenatural, e nós nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quais foram os 7 milagres de Elias na Bíblia? Se você sabe quais foram os 7 milagres de Elias na Bíblia, separamos esses artigos para te mostrar quais foram esses 7 milagres. Elias foi um profeta que impactou Israel. Elias era um tibista, morador de Gileade. Então, quais foram os 7 milagres que Elias realizou no Antigo Testamento? A Bíblia nos revela várias passagens em que Elias foi usado por Senhor e aonde Deus, através dele, operara milagre.
porque para mim é um milagre, e para você também, você pode considerar um milagre. Como é que um animal, uma ave, pode alimentar um homem, igreja? Isso só pode ser o quê? Um milagre. Os 7 milagres de Elias no Antigo Testamento. O primeiro milagre, a comida trazida pelo couves. Como diz as Escrituras Sagradas, a partir do momento em que Elias, ele determina para Acabe que não ia chover, que não ia cair orvalho do céu, Deus ouviu aquela petição, e ali Deus viu que Acabe queria matar Elias, e Deus manda Elias ir para um determinado lugar e que permanecesse lá. E lá Deus disse no versículo 4: e há de ser, Elias, que lá você beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado os covos que ali te sustentam. Esse é um milagre. Quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós pedimos o Senhor, quando nós nos esforçamos e andamos no centro da vontade de Deus, acontece a mesma coisa, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Se Deus usou um corpo para sustentar um homem que não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo no reinado de Acabe, que não estava de acordo com o que Jezabel estava fazendo, então ali ele estava vendo que o povo estava sendo incitado a adorar a Deus estranho, como nos dias de hoje, muitos que era para adorar o Senhor, que era para fazer a vontade de Deus, está incitando o povo a adorar falsos deuses. Deus não agrada disso. E quando levanta um homem e uma mulher que vai dizer da mesma forma que Elias, porque isso está batalhando e guerreando as guerras do Senhor. E Deus agradara de um homem naquele tempo, naquele momento. Elias levantou com autoridade, levantou com intrepidez, levantou ali diante daquele rei e disse: olha, o que você está fazendo não agrada o coração de Deus. Você não pode permitir Jezabel fazer isso. Então, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus agradara daquilo, porque através da chuva que não ia cair na terra, sabe o que ia acontecer? Ia faltar alimento. E quando falta alimento, quando a barriga está vazia, nós lembramos de Deus. Quando nós está tudo errado na nossa vida, quando está faltando algo para nós, quando está tudo bem, quando as coisas estão boas, a nossa saúde está boa, a nossa família está em paz, nós esquecemos de clamar a Deus. Nós esquecemos de buscar o Senhor. Mas quando nos falta algo, quando nós estamos doentes, quando tem alguém doente, quando tem um familiar doente, aí nós lembramos de Deus. E no passado, Deus permitia faltar alimento. Quando não faltava alimento, chegava a época da colheita, como diz lá no livro de Juízes, quando Deus levanta Gideão para guerrear as guerras dele, a guerra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Gideão estava malhando o trigo no lagar, porque quando ali os pessoal ficava sabendo que a colheita já estava pronta para ser ceifada, eles viam o inimigo. Deus permitiu o inimigo vir e pegar toda a colheita e levar, para ver se o povo voltasse e adorasse ao Senhor, porque nada acontece sem a permissão ou a mando de Deus. Deus permitia, às vezes Deus está permitindo algo na minha vida e na tua vida, para quê? Para nós voltarmos e adorar e buscar a Ele. Deus ouviu a oração do servo dele e não deixou nem orvalho cair durante um bom período, mais de 3 anos. E esse foi um dos feitos
E ali, em versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. O que acontece aqui? Por que Elias recebeu deste milagre de Deus? Porque foi um milagre. Porque quando eu obedeço a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, milagre em nossas vidas acontece. E qual foi o milagre na vida de Elias? Elias tinha um riacho para ele beber e tinha um corvo que levava pão e carne de manhã e à noite. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos milagres. E nesta noite, você obedeceu a voz de Deus, eu obedeci a voz de Deus. Nós estamos aqui para estudar as Escrituras, para cantar as Escrituras, para falar as Escrituras. Amém? Glória a Deus. E para não perder, segundo milagre, para a gente acompanhar a campanha, agora o versículo 12 do capítulo 17 e ao versículo 16. O segundo milagre, a comida da viúva é o que? Multiplicada. Deus, através de Elias, Deus multiplica a comida da viúva. Diga glória a Deus. Olha, vai dizer a palavra do Senhor para nós orarmos. Porém, versículo 12 até o versículo 16. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vins aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, não temas. O Espírito Santo está dizendo nesse segundo elo: não temas o que está acontecendo no nosso meio, porque Deus está conosco. E eu saí daqui, e durante as madrugadas que eu acordo, eu me recordo das minhas lutas, das minhas provas, e lembro da palavra que o Senhor dissera para nós no último culto: eu estou convosco até a consumação do século. Você pode todas as coisas naquele que me fortalece. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: não temas. Porque Deus usara a boca de Elias para dizer àquela mulher assim: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traz um bolo pequeno. Ele falou assim: você não precisa, interessante, você não precisa fazer um bolo grande com tudo que você tem. Interessante que eu acho que no meu coração, eu não sei se é verdade, mas Deus está no controle de tudo. A Bíblia vai dizer para nós, quando Eliseu manda aquela, nós também vamos falar sobre Eliseu na próxima campanha. Quando a viúva chega diante de Eliseu: meu marido serviu o Senhor, o credor está vindo agora cobrar a dívida, me ajude. Ele: o que eu posso fazer por você, mulher? O que você tem em casa? A tua serva não tem nada a não ser um punhado de azeite. Tem que ter alguma coisa para o milagre acontecer, sim ou não? Teve aqui no texto de Elias, e eu até frisei aqui: bolo pequeno. Elias disse para ela assim: eu não quero que você use todo o azeite e toda a farinha, eu quero que você faça um pouquinho, porque tinha que ficar um pouco lá. Eu acredito nisso, porque não tem sentido a Bíblia colocar
bolo pequeno, um pequeno, se não tem um propósito. Deus trabalha em cima de propósito, Deus trabalha em cima da verdade, Ele usa as palavras. Ele não colocou aqui à toa. Aqui na tradução João Ferreira de Almeida, não está aqui à toa. Aí Elias vai dizer: para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Quer dizer, eu quero que você prepare só um pouquinho. Primeira coisa, você vai pegar um pouco e fazer e trazer para mim. Não precisa usar tudo que você tem. Do pouco que você tem, eu quero só um pouquinho. Eu não quero tudo. Eu não quero tudo. E aí diz a palavra do Senhor: traz para fora, depois farás para ti e teu filho. Então eu entendo aqui que Deus me corrige. Os teólogos mais profundos, eu estou entendendo o que está saindo do meu coração pela palavra. Então ela falou assim: olha, é como nós, eu entendo no meu coração, é como nós. Deus fala assim: tira o seu dízimo e traz para a igreja, você fica o outro lado. Aleluia. Deus não manda trazer tudo. Deus falou assim: eu quero o dízimo daquele pouco que você tem. E aí Elias fala: faz um pouquinho, um bolo pequeno, depois você vai voltar lá e fazer para os seus filhos. Então, para ela ter fé e voltar lá e fazer, ela tinha que voltar e fazer, tinha que ter alguma coisa lá, algum tiquinho lá. Então a palavra do Senhor nos fala que ela faz, versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não. Pelo menos aquela botija estava suja de azeite. Pelo menos aquela vazia da farinha estava com um restinho de farinha lá, para aquela mulher voltar lá e fazer o bolo. Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não fartará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ó mulher, faz isso. Aqui eu vejo outra obediência. No primeiro milagre, Deus fala com Elias: Elias, vai, lá eu vou te alimentar, vai, que eu já ordenei, porque é muita fé. Eu já ordenei um corvo que te sustenta. Você tem que ter muita fé para você ir para um lugar que ouvir uma voz que um animal vai te sustentar. Não é você vai comer o animal vai trazer comida para você. Você tem que ter muita fé. E ele foi na fé, e ali o milagre aconteceu. Pela manhã ele tinha comida, isso não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um mês, foi durante 3 anos, foi durante tempo que ele foi alimentado. Agora, outro milagre, que naquele tempo é que eram os profetas, os levitas, os sacerdotes, que tinham a obrigação de cuidar das viúvas e dos órfãos. Agora Elias vai para casa de alguém que não tem nada para ser sustentado. É mais ainda porque Deus falou: Elias, desce lá na casa de fulano de tal, que eu já ordenei ela para te sustentar, para te ajudar. Deus já tinha tocado no coração daquela mulher. Então ela chegou ali e o profeta falou com ela, e ela foi lá, obedeceu a voz que saiu da boca do profeta, com a confirmação de Deus no seu coração. Porque não, como disse o Senhor Jesus, ninguém vem a mim se de Deus não é enviado, né? Nós não podemos fazer nada, você não faz nada, eu não faço nada, se Deus não tiver nos tocado. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos tocara para estarmos aqui, para sermos uma testemunha. Talvez você, mas está tão pouquinha gente.
mas nós não sabemos quantas pessoas estão passando lá fora e nós estamos sendo testemunha que há um Deus no céu, que há um Deus todo-poderoso e há um Deus misericordioso, que ainda tem poucos doidos que faz loucura num frio desse com pouquinha gente e que adora Ele ainda. Amém? Nós somos um instrumento. Deus não está perdendo tempo conosco, nem nós estamos perdendo tempo com Deus, não. Nós estamos aqui neste momento, mesmo nós não entendendo nada do mundo espiritual, mesmo nós não entendendo nada, está acontecendo uma grande guerra, uma grande batalha lá no mundo espiritual, para ceifar a nossa vida, para tirar nós do propósito, para tirar nós do projeto de Deus. E tem anjos amando de Deus, guerreando essa guerra por nós, para nós não adorar o Senhor, para nós não buscar o Senhor, aí querendo colocar frieza, demônio da frieza, demônio do esfriamento, demônio da geladeira querendo entrar na nossa vida. Sabe para quê? Ah, está muito frio, não vai para a igreja não, tem pouca gente, não vai para a igreja não, está acontecendo isso, não vai para lá não. Deus já colocou anjo guerreando para esses demônios não ser vencedor na nossa vida, para que a última palavra do Senhor permaneça. Porque lembramos nós que Daniel orava ao Senhor, Deus enviava a resposta, os demônios barravam as respostas de Deus, e Deus enviava anjo para guerrear para as respostas chegarem. Amém, igreja? Então eu creio que neste momento tem anjos guerreando para eu e você sairmos daqui motivado, renovado, restaurado, para voltarmos na próxima oportunidade e adorar o Senhor. Eu creio que tem anjos guerreando lá para você não sair, nem eu sair daqui sem uma resposta de Deus. Aí no versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Esses muitos dias não é uma semana, porque a Bíblia vai nos orientar que foram 3 anos e 6 meses que ficou sem chover. Durante 3 anos Elias ficou lá no ribeiro, sendo alimentado pelo povo. Passou-se uns 3 meses, Elias comendo numa casa que só tinha um punhado de farinha, um punhado de azeite. A mulher ia fazer o último pão, ia comer e ia morrer. Ali passaram muito tempo. Para encontro de Acabe com Elias, lá no Monte Carmelo, no monte aonde, eu estou falando Carmelo aqui, mas eu vou lá no monte, aonde Elias vai gritar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra que tu és Deus nessa noite, nesse dia. E fogo caiu do céu, fogo do Senhor caiu do céu. Passaram-se desse intervalo que ele sai do ribeiro e até chegar esse momento, passa-se 6 meses aproximadamente, diz a palavra do Senhor. Foram muito tempo, e as coisas do nosso Deus não acontecem de um dia por outro. A gente lê a Bíblia e pensa assim: isso aconteceu, falou, aconteceu. Não, irmão, de uma vírgula para a próxima palavra passa às vezes até 100 anos, 200 anos. De um capítulo para um próximo capítulo costuma passar 300 anos, 200 anos. A gente, quando lê Êxodo, a gente acha que as coisas aconteceram no estalar de dedo. Um dia eu estava pensando em dar uma resposta para alguém e comecei a meditar na palavra de Deus, porque a resposta tem que ser baseada na palavra de Deus. Eu comecei a pensar: às vezes você quer uma coisa, faça isso, fulano. Você quer que o fulano faça as coisas para você, mas aí você vai ver que nem o próprio Deus faz as coisas quando nós queremos. E eu ouvi a pastora pregando para mim esses dias, dizendo para mim o seguinte: eu louvo a Deus pelos não que Deus me deu. Já imaginou se Deus me desse tudo o que eu pedisse? Eu louvo a Deus pelos
os nomes que Ele me deu, nessa longa jornada da minha vida. O povo de Israel clamava a Deus para sair do Egito. E aí Deus, o que Deus vai fazer? Deus prometeu a Abraão que ia tirar, que ia fazer o povo. Deus falou assim: Abraão, eu vou fazer o povo, a tua descendência descer no Egito, depois eu vou tirar ela de lá. Aí quando ele chega lá, da promessa até sair de lá, passa 400 e poucos anos. Mas enquanto ele está lá, na morte de José, passa-se uns 200 anos. Aí o que acontece? Deus vai gerar o avô de Moisés. Depois Deus gera o pai do pai de Moisés. Depois Deus gera Moisés. Aí passa-se o quê? E o povo está pedindo para sair de lá. E o povo está orando. Os anos estão passando e o povo está clamando. Agora eu venho hoje e já quero receber hoje de Deus. É por isso que nós temos que estudar as Escrituras. É por isso que nós temos que ler as Escrituras. Aí quer dizer, Deus gera o avô de Moisés, Deus gera o pai de Moisés, Deus gera Moisés, ainda Deus espera Moisés ficar com 80 anos para tirar o povo do Egito. Agora eu chego na presença de Deus hoje e acho que só tal. Eu quero é agora, Deus, achando que Deus trabalha para mim. Deus não trabalha para nós. Ele não é nosso empregado, que toda hora que nós pedimos para fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E nem os empregados fazem isso. Tem empregado que enrola, né, dá uns nó. Nós fazemos isso. Não. Por isso que nós temos que atentar, dia após dia, meditarmos na palavra de Deus. Porque não foi de uma hora para outra. Segundo a palavra do Senhor, não vai chover. Não vai chover. Elias não determina quanto tempo vai ficar sem chover, porque Elias não tem esse poder. Ele só fala que não vai chover. Quem determina o tempo que ficou sem chover foi Deus. Deus falou assim, ele falou, Elias falou, Deus falou assim: opa, pera lá, eu estou precisando ter um conserto mesmo, né? Agora o homem falou, vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Aí diz, a palavra do Senhor diz: vai para o ribeiro, fica lá. Passou-se o tempo. Passou o tempo de Elias? Não, um tempo determinado por Deus. Deus fez o quê? Secou o riacho, fez o corvo parar de alimentar. Falou assim: Elias, agora você desce, Elias, que eu já ordenei uma viúva. O próximo processo agora é você ser alimentado por uma viúva. Você já foi alimentado por um animal. Agora o próximo processo é algo extraordinário que a visão da Rosilene não vai entender. Porque segundo, é impossível um corvo alimentar um homem. É impossível uma viúva que está prestes para morrer, que não tem nada para comer, alimentar um homem. Desce lá que eu vou te alimentar. E o tempo vai passando, até chegar o tempo em que lá no Monte Carmelo, está lá no monte, oh meu pai, lá no monte, eu estou falando Carmelo, oh meu pai, me ajuda, Senhor. Que lá no monte chega o tempo que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. E lógico que isso é o quarto milagre. E aí Elias vai dizer para Acabe, manda o moço dizer a Acabe, manda ele descer, comer e subir, que eu vejo o barulho de uma grande chuva. E nesta noite, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Não vai faltar fôlego de vida na sua vida, não vai faltar ânimo, não vai faltar força. Não faltou comida nesta casa, até que a chuva voltou. Não faltou.
não vai faltar na minha casa, não vai faltar na tua casa. Pode ficar tranquilo, ficamos nós tranquilos. A situação que está acontecendo no nosso lar, Deus está cuidando. Amém?